Bom, então queria dar boas-vindas para todo mundo, agradecer a participação das psicólogas e mestrandas do APELAB, né, do grupo de pesquisa em avaliação psicológica APELAB Pessoas e Contextos, da PUC-Rio, a Amanda Porto Padilha e a Raquel Coutinho Amaral, que vão apresentar essa aula com o tema da avaliação psicológica com crianças e adolescentes. Queria agradecer mais uma vez a participação de todo mundo que está aqui, agradecer a participação, a disponibilidade da Amanda e da Raquel por estarem mais uma vez aqui conosco apresentando esse conteúdo. E eu passo a palavra para vocês agora, meninas, tenham uma boa aula e uma boa aula para a turma também. Obrigada, professora. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Amanda Padilha, eu sou psicóloga infantil e mestranda aqui do APELAB. Eu sou Raquel Amaral, também mestranda do APELAB, no 2º ano, e psicóloga de crianças e adolescentes. Então, pessoal, hoje a gente vai apresentar essa palestra, né, sobre avaliação psicológica com crianças e adolescentes. E, primeiramente, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que sempre estar atento ao qual... por que essa criança é levada, né, ao psicólogo ou à psicóloga para fazer uma avaliação, né? São vários motivos, né? Cada caso a gente sabe que tem a sua peculiaridade, né? Mas aqui a gente listou os motivos mais comuns, né, que aparecem, né? Como o encaminhamento da escola, o encaminhamento de serviços de saúde, a demanda dos próprios cuidadores, né, que é menor, mas também acontece. Quando a criança apresenta alguma mudança de comportamento, algum sintoma ruidoso, né, algum sintoma de algo que possa estar afetando as emoções dela, mas que se expressa, né, por meio de problemas de comportamento, reações emocionais exageradas, que podem ou não ser reflexo de mudanças no meio, né, mudança de escola, uma separação dos pais, ou a criança aparenta não estar se desenvolvendo conforme o esperado, né? Essas são as razões mais comuns para quando alguém busca o serviço de avaliação psicológica de crianças e adolescentes. Aqui na nossa apresentação a gente vai falar muito de criança, mas a maioria das informações que a gente vai trazer, fora algumas coisas que a gente vai complementar, são referentes a crianças e adolescentes, né? Porque essa transição entre a infância e a adolescência, ela para a gente que é psicólogo, né, também faz muito parte do desenvolvimento infantil, né, infanto-juvenil. Então, o que a gente está trazendo aqui vale para as duas, né, para as duas faixas etárias, fora algumas coisas que a gente vai dar ênfase. Não está passando. Então, quando a gente fala de criança, né, de atender criança, tanto na avaliação quanto na psicoterapia, é importante que a gente se atente que esse é um público mais vulnerável, né, as crianças e os adolescentes, por vários motivos, né? Então, a gente tem que se atentar a essas peculiaridades desse atendimento com esse público. E aí, aqui, a gente novamente listou algumas razões pelas quais, né, a avaliação psicológica ou o atendimento dessas crianças é diferenciado, né? Essas crianças e adolescentes que vêm normalmente ao psicólogo, elas não estão, os adolescentes menos, mas as crianças normalmente não têm noção das próprias dificuldades ou das próprias fraquezas, digamos assim, né? Ou problemas comportamentais. Então, eles normalmente não sabem por que eles estão indo ao psicólogo, né? Então, ou a psicóloga, o que é diferente de uma avaliação de um adulto ou de um atendimento de um adulto, onde normalmente é até o próprio adulto que procura, né, saber por que ele está passando por certos sofrimentos, né? Existe uma ansiedade, né, normal das crianças desse contato entre o terapeuta, né, o psicólogo e os pais, né? Que é uma peculiaridade também, porque no atendimento de adulto,
a gente tem o sigilo, né? O sigilo das crianças também, mas no adulto a gente faz esse contrato verbalmente com o próprio adulto, né? Com a criança e com o adolescente, as coisas são mais... A fronteira é um pouco mais tênue, porque apesar de haver o sigilo, né? Existem certas coisas que sim são compartilhadas com os pais, né? Então, existe essa ansiedade da criança e do adolescente de, poxa, será que ela vai contar isso para o meu pai? Será que vai contar isso para minha mãe? Né? E isso também tem que ser muito bem explicado para a criança, o que o psicólogo conta para os pais e o que não conta, né? Isso é uma peculiaridade muito forte na clínica. Então, sempre pode haver essa ansiedade. Será que ela vai contar o que eu vou contar aqui? Será que eu devo me abrir, né, até certo ponto? Então, é importante a gente se atentar a esse ponto. Às vezes existem sentimentos conflitantes em relação à psicóloga. Muitas vezes as crianças às vezes não querem ir, né? Não veem aquele problema que a família vê como um problema. Então, às vezes as crianças vêm muito fechadas, não querem falar, não querem trazer seus próprios problemas, justamente porque não querem estar ali. Então, é um desafio lidar com crianças e adolescentes, às vezes, por causa disso. O setting terapêutico é diferente, né? A gente se utiliza muito de recursos lúdicos para, né, fazer com que o trabalho aconteça. Então, normalmente, o consultório do psicólogo infantil tem brinquedos, papel, caneta, massinha, coisas artísticas, né, para a gente poder cativar a criança, não só cativar, mas também proporcionar um trabalho terapêutico em cima daquilo, né. O psicólogo infantil que faz avaliação também tem que ter uma ampla noção de desenvolvimento infantil e de psicodiagnóstico, né, para justamente poder interpretar, né, os resultados daquela avaliação à luz, né, de uma teoria bem fundamentada. E, principalmente, que é uma coisa muito importante para qualquer tipo de atendimento, né, que é o estabelecimento de um vínculo forte, né, entre a criança ou o adolescente e o psicólogo ou a psicóloga, né, justamente para evitar que essas crianças se sintam sendo de fato analisadas, cobradas. Muitos dos testes, né, que a gente pode aplicar numa avaliação psicológica são semelhantes até a um esquema de prova, né? Então é importante que a gente estabeleça que esse processo não tem esse cunho escolar, assim, né, de passar um determinado nota de corte, né? Então, é importante que a gente crie um vínculo, né, de fato terapêutico com aquela criança e adolescente. Bom, e para a gente fazer uma avaliação psicológica integrativa, a gente tem que lembrar que essa criança, esse adolescente, ele está sempre sendo multideterminado pelo meio, né? Aqui eu trouxe um pouquinho bem simples a teoria bioecológica do Bronfenbrenner, né, que demonstra que a criança está no centro de um grande ecossistema, assim, com vários níveis, né, de ação. E aqui ela está estando no centro, né, a gente vê que ela está sempre muito influenciada pela própria família, pela escola e pela comunidade, né, onde ela vive. São os processos proximais que influenciam muito essa criança. O seu próprio, né, organismo biológico, né, sua biologia, mas também ela está incluída em várias outras esferas maiores, né, como os serviços na comunidade, os trabalhos desses pais, as mídias que ela acessa, e um maior ainda que são as leis, as políticas públicas, os costumes, os valores, de onde que essa criança vem, onde é que ela mora, e o tempo, né? Então, a gente tem que sempre estar atento, né? Quando a gente faz uma avaliação, que nem tudo que aquela avaliação ali, ou aquele teste, enfim, que a gente vai aplicar, nem tudo é explicado unicamente pelos fatores biológicos, mas sim a gente tem que olhar para esse todo, né? De onde que essa criança veio, quais foram os acessos que ela teve,
né? Se ela estudou até uma certa idade ou não, teve acesso à escola ou não. Então, tudo isso é importante que a gente registre, né? E na hora de fazer o laudo, que isso seja bem fundamentado, justamente pensando em para que esse laudo vai servir, né? Então, aqui estão os passos para uma avaliação psicológica, né, em geral, que são levantar os objetivos, coletar as informações, integrar essas informações e indicar as respostas, né? Uma avaliação psicológica começa sempre com uma pergunta, como se fosse uma pesquisa, né? Uma pergunta de pesquisa. E normalmente a gente vai ver aqui que vai ser levantar esses objetivos, né? Os objetivos que vão buscar explicar essa pergunta. Então, a primeira chegada, né, a primeira porta dessa avaliação é a anamnese com os responsáveis, né? Então, essa avaliação ela começa desde esse primeiro momento de anamnese, que é muito importante, porque a gente vai levantar os dados, né, da história dessa criança, desse adolescente. Normalmente, os pais são convidados para uma entrevista presencial para exporem a demanda, né? Qual é a demanda, por que fazer aquela avaliação. E se essa demanda vem de outro profissional, que é bem comum, é prudente que a gente entre em contato com esse profissional para colher as informações que vieram dele, né, de por que fazer uma avaliação psicológica naquele momento, né? Então, o trabalho do psicólogo que faz avaliação com crianças e adolescentes é muito multiprofissional, né? A gente tem que colher informações de diversos contextos, né? Porque às vezes, por exemplo, a criança apresenta um problema comportamental em uma esfera, mas em outras não apresenta. Então, isso já diz muito sobre não o porquê, mas diz muito daquele problema, né? Daquele sintoma. Então, nessa anamnese, normalmente a gente pode ser com os pais ou com o profissional que indicou, ou com os dois, né? A gente pergunta sobre a demanda, o que está acontecendo, por quanto tempo está acontecendo, como que está afetando a criança, a família. Aí já numa questão da mãe, como que foi a gravidez, se essa gravidez foi esperada, se aconteceu alguma intercorrência, as primeiras aprendizagens dessa criança, se teve algum atraso, a relação com a família, como que é essa relação com os pais, irmãos e outros familiares que ela convive, relação com a escola, como que é o comportamento, se ela gosta desse ambiente, dos amigos. Essa aqui é um apanhado geral, né? Mais para frente é indicado que a gente faça uma anamnese mais profunda. Eu vou até explicar nos próximos slides. E aqui é importante que quando a gente recebe uma demanda, né? Eu acho que aqui também nem falando somente de avaliação, mas recebe uma demanda às vezes de psicoterapia, né? O primeiro contato com os responsáveis já te diz muita coisa, né? Então, e muitas vezes você até vê os responsáveis mobilizados, né? Porque muitas vezes os pais se sentem culpados, né, pela criança precisar, né, procurar um serviço, né, de psicoterapia ou de avaliação psicológica, ou estão em negação quanto àquele processo, né, ou não querem. Então, assim, a gente pode extrair muitas informações de como que esses responsáveis respondem nessa primeira entrevista. E aqui tem alguns exemplos do que a gente pode observar. Quem que fez o primeiro contato, como se refere a criança, quem que é esse responsável que faz, se ele tem pai e mãe ou dois responsáveis, né, principais, os dois eles são os responsáveis primários da criança, às vezes não vai a mãe, mas vai a avó, quem que cuida dessa criança, né? Como que esse responsável se comporta, né? E se refere a esse motivo, ele se refere querendo realmente entender, saber, ou de forma pejorativa.
as respostas são detalhadas ou ele parece não saber muito bem como responder sobre a rotina da criança. Novamente, foi encaminhado por outra pessoa, se esse responsável concorda com esse encaminhamento, se esse responsável rotula de alguma forma a criança ou o adolescente nessa fala, se esse responsável expõe o que está sentindo frente a essa demanda, né? Normalmente, pelo menos eu, quando eu recebo uma demanda, eu sempre procuro saber como que os pais estão se sentindo frente a essa dificuldade, né, do filho, porque a gente também trabalha muito com as famílias, né? Então é importante saber como que eles estão se sentindo, quais são as crenças por trás disso. Eles parecem estar interessados em cooperar com essa avaliação, parecem ter informações sobre os gostos da criança, passa muito tempo com a criança ou não, como que ele se porta, né, com a psicóloga, chega atrasado, honra o horário. E aí, depois de a gente fazer essa primeira sessão com os pais, né, ou com os responsáveis primários, a gente vai para a primeira sessão com a criança, né? E aí, novamente, é bom a gente pontuar que, normalmente, essa avaliação é vinda do adulto. Normalmente não, é vinda sempre do adulto, né? A criança não vai querer fazer uma avaliação psicológica, assim, por querer. Existem até crianças que pedem para ir ao psicólogo, mas são mais raras e não é para fazer uma avaliação, né? Então, elas vêm do adulto. Então, é comum a gente ver que as crianças não sabem muito bem por que eles estão indo, né? E nem o que eles vão fazer, né? Então, é importante que a gente converse, que os pais exponham, né? Primeiro, depois a gente converse com a criança sobre o que ele está indo fazer lá, né? Quais são essas emoções, explicar para a criança o que vai ser feito, que ali não é um médico, que ele não vai tomar remédio, não vai tomar injeção, né? Então, assim, para que a criança saiba exatamente o que ela está fazendo ali, o que ela vai fazer durante aquelas semanas que a avaliação vai acontecer. Então, assim, normalmente é recomendado, assim, cada profissional faz de um jeito, né? Mas é comum que a primeira sessão seja uma sessão mais livre para conhecer a criança, né? Assim, e estabelecer um vínculo. E essa sessão livre não é tão livre porque a gente pode tirar também muitas informações dessa primeira sessão. Então, ela acaba sendo investigativa, né? Com algum objetivo da gente buscar, tentar ver um pouco daquela demanda se aparecer no próprio consultório, né? E uma das maneiras de conduzir a sessão livre, né, mais livre, para entender essa criança, é por meio da EOCA, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. E essa técnica, né, essa entrevista, ela é estruturada para que a gente veja alguns sintomas que justamente podem aparecer na prática do consultório, né? Então, a gente disponibiliza normalmente para a criança ou para o adolescente, dependendo da idade, né? A gente disponibiliza tudo referente à faixa etária, coisas que eles possam utilizar nessa sessão. Então, materiais de desenho, como lápis de cor, canetinha, jogos quebra-cabeça, dama, esses jogos que todo mundo sabe jogar, né? E que é fácil também da gente jogar rápido com a criança. E alguns brinquedos, gibis, livros. Então, a gente coloca tudo à disposição da criança e diz para ela que ela pode fazer o que ela quiser, né? E nisso a gente vai ver várias coisas, né? Observar várias coisas. Primeiro, a gente vai se apresentar para a criança, perguntar por que ela acha que ela está ali, se ela sabe o motivo, se ela conhece seu nome, explicar como que vão acontecer essas sessões. Normalmente, eu faço isso no final. Eu normalmente apresento primeiro os materiais e conduzo a sessão e depois, no final, explico que a gente vai se ver para algumas sessões aí, né? Para algumas semanas.
Então, a gente apresenta o material e diz que eles estão disponíveis, que você está ali para brincar junto com aquela criança, com o que ela quiser, né? Então, nisso a gente vai observando tudo que a criança faz, né? Como que ela manuseia esses materiais, se ela conduz a atividade até o final, conduz a brincadeira até o final, ou se distrai, quais os materiais que ela mais usa, que ela rejeita, que ela não demonstra interesse nenhum, como que ela se porta, se ela se muda de algum tipo de conduta, se ela apresenta alguma emoção muito forte, o tom de voz, a forma de sentar, se ela aceita o que você propõe ou não, se ela toma a iniciativa de propor, se ela fala bastante, fala pouco, os temas que ela traz e o que ficou registrado, né? Se ela fez algum registro, massinha, papel, desenho, né? Dobradura, o que ela fez, né? O que ela registrou. Normalmente a gente guarda tudo, né? Tudo que a criança fez a gente guarda numa pasta, né? Sobre essas produções que ela faz. E massinha, normalmente, coisas que não dá para guardar, eu sempre registro com foto depois que ela vai embora. E aí, é importante também a gente fazer como eu falei lá no início, uma entrevista uma anamnese mais aprofundada, né, com os pais, porque normalmente a primeira sessão a gente tem um roteiro, né, só que aquilo ali acaba sendo um roteiro não tão estruturado, né, a gente vai mais uma conversa mesmo sobre por que eles estão ali. Então, depois é importante a gente fazer umas perguntas mais diretivas, né, para ver se alguma coisa aparece. Normalmente, minha experiência, assim, é que esse questionário, né, de tomada de decisão, eu uso baseado nesse do Friedberg e do McLure, normalmente alguma coisa aparece que não tinha aparecido na anamnese do primeiro dia com os pais. Porque ele é tão completo que acaba que os pais de repente nem se ligam de falar certas coisas na anamnese e quando vem e falam, é verdade, sabe? Ele mudou de escola, ou sabe? É verdade, só começou a acontecer depois que ele mudou de escola. Então, é muito importante que a gente faça uma coisa mais diretiva para a gente saber mesmo como que foi todo o processo dessa criança, desse adolescente. E aí ele envolve esse questionário específico, né? Envolve algumas etapas, então vou passar rapidamente por elas, né? Primeiro ele fala sobre etapas de desenvolvimento, aí são perguntas como se teve algum atraso, se ele lê, escreve bem para a idade, se dorme bem, como que se alimenta, que tipo de bebê foi, como que foi aí escola, como que vai o desempenho acadêmico, se dá bem com os colegas, se já foi expulso, já recebeu castigo, como que é o humor, quem são os amigos dessa criança, quanto tempo duram essas amizades, se ele faz amizades com facilidade, as atividades fora da escola, né, extracurriculares que ela realiza, relacionamento familiar com os pais, irmãos, como que é o relacionamento entre os responsáveis, como que é o clima doméstico, se a criança já testemunhou alguma violência doméstica. E aqui eu vou dar um parêntese que todo o processo terapêutico a gente trabalha com a família, né? E muitas vezes a gente, como psicólogo infantil, né, a gente tem que saber dosar muito as nossas palavras, né? Porque, por exemplo, responder se essa criança já sofreu alguma violência doméstica não é algo simples, né? Para esses pais responderem. Então, muitas vezes a gente tem que acolher esses pais também, né? Mas pode imaginar, sei lá, uma família onde o pai bata na mãe, e aí quem leva é a mãe, e a mãe responde isso, né? A gente não pode deixar isso assim, né? A gente também tem que acolher esses responsáveis. Então, acaba que ser psicólogo infantil, né, trabalhar com criança e adolescente, a gente trabalha com os adultos também, né? Não tem como fugir.
práticas disciplinares, que técnicas disciplinares são usadas, quais as técnicas funcionam, não funcionam, se os pais concordam ou não, e também estar preparado para essas discordâncias, porque às vezes um pai acha uma coisa, o outro acha outra, e a gente também tem que entender que cada um tem sua visão, né? Então, é por isso que é importante a gente colher essas informações de várias fontes, não somente de um responsável, né, sobre a criança. As condições médicas dessa criança e físicas. A gente sabe muito que, hoje em dia, né, que as doenças psicossomáticas são, né, os sintomas psicossomáticos são muito fortes, né? Então, se essa criança tem alguma condição e como que essa condição influencia esse funcionamento dela, né? Por exemplo, se a criança tem asma, sei lá, e quando ela fica ansiosa, a asma ataca, ou ela fica ansiosa porque a asma ataca. Então, as coisas a gente precisa, né, investigar. O trabalho do psicólogo é meio que um trabalho de investigador, né? Querendo ou não. Envolvimento com a lei, uso de substâncias, né? A gente tem que perguntar se a criança utiliza algum tipo de medicamento de venda livre, extensão de envolvimento com a lei, se a gente pega algum caso também de adolescente que esteja em conflito com a lei. É importante saber dessas questões. Contexto cultural, a gente pergunta também quais são as crenças, os valores, a religião dessa família. Se essa criança sofreu algum tipo de preconceito, de marginalização. Se essa família sofre algum tipo de preconceito. E aí, quando a criança chega nas primeiras sessões, a gente normalmente explica para ela o que ela vai fazer ali. Então, a gente utiliza livros, né, de como que vão ser conduzidas essas avaliações. A gente pode utilizar jogos de perguntas e respostas com os adolescentes. E é importante, então, a gente reforçar que ali é um lugar seguro, né? Porque ela pode falar o que ela quiser, que isso não vai ser falado com os responsáveis. E aí entra aquela questão difícil, né, do sigilo, que a gente sempre traz para a criança que existe sigilo, e sim, existe sigilo. O que a gente... Eu sempre busco falar com os meus pacientes que o sigilo pode ser quebrado, sim, em alguns casos. Então, a gente sabe que em casos onde se a criança estiver em risco de se machucar ou de vida, ou esteja sofrendo algum tipo de abuso, essas são questões em que a quebra de sigilo pode acontecer. Então, é importante a gente explicar para a criança em que momentos a gente pode quebrar ou não pode quebrar o sigilo e estabelecer os combinados, porque aí também é uma questão que esbarra no sigilo, porque algumas coisas, sim, os pais vão ficar sabendo, né? Então, é importante falar para ela que a gente não vai falar as palavras que ela disse, né, para os pais, mas a gente tem que tratar com os pais do que está acontecendo, né? E a gente o laudo, né, que a gente vai fazer, ele vai para os pais, né? Ele é um documento dos pais. Então, é importante que a criança saiba tudo que vai acontecer, estabelecer os combinados da sessão, como é que vai se dar, Normalmente, assim, o que eu faço nas sessões que eu fiz avaliação, eu sempre fazia uma checagem do humor, como que a criança estava, depois o conteúdo e sempre no final um jogo. Então, também combinar como é que vai se dar, até para a criança saber que existe uma ordem, né, das coisas, né? Não é só ir lá e brincar toda vez. Então, é importante a gente estabelecer esses combinados com a criança. Raquel, você vai agora, né? Então, primeiro a gente vai escutar tudo isso, né? E levantar esses objetivos, criar nossas hipóteses e traçar um plano para investigar o que está sendo o que trouxeram, né? Qual foi essa demanda,
Pode passar, por favor, Amanda. Então, nós vamos elaborar essa avaliação psicológica. Então, a partir da demanda que a gente recebe, que o responsável, a escola, qualquer pessoa que tenha encaminhado, trouxe para a gente. Nós, a partir dessa entrevista que fizemos com os pais, com as crianças, nós vamos começar a traçar os nossos objetivos a partir das hipóteses que nós criamos e começamos a pensar quais instrumentos vão ser usados para cada aspecto que a gente precisa avaliar, qual tarefa a gente pode usar, que é diferente de um instrumento padronizado, quais brincadeiras, o que a gente pode usar para trazer as respostas que a gente precisa, para responder todas aquelas questões que foram trazidas no início. A gente pensa também quantas sessões serão necessárias, o que nós vamos fazer em cada uma. Não necessariamente é um número fixo, assim, né? Pode ser que acabe que você precise de mais uma, de outra, mas você vai ter uma noção de quanto tempo esse processo vai demorar e montar esse plano de avaliação. Pode passar, por favor. Então, nós temos alguns instrumentos que a gente utiliza voltados para criança e adolescentes. Lembrando que a gente sempre precisa verificar quais desses instrumentos estão favoráveis pelo SATEPS e verificar qual pode ser usado realmente com a criança que está sendo avaliada. E é muito importante que a gente não tenha protocolos fixos de instrumentos. Então, existem muitos casos, algumas clínicas que a pessoa, toda criança que é recebida vai fazer tal e tal e tal atividade, vai fazer tal e tal instrumento. E enquanto, na verdade, precisa ser algo pensado especificamente para aquela criança. Os instrumentos vão surgir a partir da demanda, né? E existe um número limitado de instrumentos para criança, principalmente por causa de faixa etária. Nós temos alguns, mas acaba sendo um pouco limitado para algumas certas faixas etárias, ou até 6 anos, ou apenas para adolescentes. Então, quando nós vamos verificar qual realmente nós podemos utilizar com aquela criança específica, existe uma limitação. E a maioria acaba sendo para questões mais cognitivas, questões emocionais. Existe uma falta, assim, mas ainda existem. E por isso que nós podemos utilizar muito de tarefas também, né? Diferentes atividades, diferentes brincadeiras. Tudo que a gente faz com a criança, dados são fornecidos sobre ela, né? Então, nós precisamos pensar muito bem que tipo de atividade a gente pode oferecer para que o que a gente precisa saber possa ser respondido, né? Então, às vezes, existem questões também voltadas para instrumento, algumas dificuldades realizadas em algum instrumento, por exemplo, questão de, eu dei o exemplo da faixa etária, questão de verbalidade também, ou seja, se a criança fala ou não fala, existem instrumentos que não é necessário que a criança responda verbalmente, ela pode apontar, ela pode indicar a resposta de alguma outra forma, né? Então, ficar atento às características individuais dessa pessoa. Quando nós estamos oferecendo alguma atividade para a criança, a gente precisa prestar muita atenção se ela está motivada ou não a realizar aquela atividade também, porque isso pode modificar bastante o resultado que a gente obtém. Então, se
aplico um instrumento de atenção enquanto ela está cansada, acordou, não dormiu direito, tá com raiva de alguma coisa que aconteceu, não tá nem um pouco afim de fazer aquilo. Será que eu vou estar realmente medindo a atenção daquela criança com aquele instrumento dentro daquela circunstância? Muito provavelmente não. Eu não vou ter um resultado que realmente vai me indicar o que eu tô querendo avaliar. Então, e podemos sempre, mesmo tendo alguns testes disponíveis, nós podemos sempre pensar em diferentes atividades que corroborem também o resultado desse teste, né? Quanto mais informação a gente conseguir obter, melhor. Pode passar, por favor, amiga. Obrigada. E é de extrema importância que a gente utilize o instrumento conhecendo muito bem esse instrumento, né? Então, conhecer muito bem o manual, conhecer muito bem a particularidade de cada instrumento. Então, porque cada um é diferente. Então, existem tarefas que você vai precisar calcular o tempo que a criança vai levar para realizar aquilo. Ou então, existem tarefas que você precisa interromper no momento que ela erra, por exemplo, 3 vezes. Então, você precisa ficar atento para que na hora de aplicar, você possa aplicar corretamente, né? E conseguir fazer sentido daqueles resultados que você obtiver. Então, existem instrumentos que ali na hora você vai precisar estar atento para correção. Por exemplo, um VISC, que você precisa saber se a criança está acertando ou está errando. Então, enquanto você está aplicando, você precisa estar com as respostas já na cabeça, fazendo aquela correção para que você possa seguir a atividade. Já existem outros que você só vai corrigir e pensar nas respostas que ela teve ali depois, no momento em que ela não está mais com você. E é muito importante que você treine usar esse instrumento, né? Existem uns que são muito difíceis, muito longos, muito diferentes. Então, é importante você ter um outro profissional que você possa utilizar o instrumento. Aqui no Apelab a gente tinha o nosso laboratório que nós aplicávamos uma nas outras para conseguir entender direitinho como funciona, o que a gente precisa prestar atenção, como a gente vai aplicar e cronometrar e apresentar a figura ao mesmo tempo. Então, são coisas que precisa de um domínio para que na hora você para que você diminua ao máximo as chances de alguma coisa dar errada na hora, né? Então é possível assim aplicar em algum colega, em alguma pessoa para que vocês possam se ajudar, assim. Porque uma má aplicação, se alguma coisa dá errada, isso afeta diretamente os resultados, né? Em um teste de atenção, em que eu precisava deixar ele respondendo durante 3 minutos, e eu me distraio e deixo 4, os meus resultados não vão me servir para mais nada, assim. Então, não faz... vai ser um tempo perdido e que a interpretação dos dados vai estar corrompida, não vai poder ser usada, né? E até porque alguns testes, a maioria, na verdade, você
você só poderá reaplicar depois de um tempo muito espaçado, assim, porque isso influencia no resultado. Se eu dou um teste de inteligência para uma criança, que ela precisa descobrir a lógica entre o que está sendo apresentado ali para ela, é diferente ela olhar para aquilo uma segunda vez, que ela já fez, do que numa primeira vez, primeiro contato, nunca tinha visto antes. Muito provavelmente ela vai se sair bem melhor da segunda vez, então, novamente, os resultados vão estar modificados, não vão estar realmente apresentando o que eu tô querendo, o que eu tô investigando, né? Amanda, pode passar, por favor? Obrigada. Os recursos lúdicos para avaliação psicológica são muito usados, né? Principalmente com criança. Primeiramente, em estratégias de formação de vínculo, então, um desenho livre, uma brincadeira livre, é muito bom para a criança se sentir mais à vontade, e a gente também tem acesso a questões mais projetivas assim da criança, né? E ela tem uma certa facilidade de despertar o interesse da criança, né? É muito mais atrativo para a criança do que algo mais formal, como a Amanda tinha dito, que muitas vezes pode até ter um formato meio de prova no colégio, associar alguma coisa assim um pouco mais maçante, né? Então esses recursos lúdicos geram um engajamento maior, geram uma certa leveza ao processo, e todo brincar dessa criança é muito relevante, porque são conteúdos que ela traz, né? Conteúdos que ela tem, e ela coloca ali, né? Numa brincadeira de boneca, numa brincadeira de casinha. Então, é uma forma de acessar o comportamento da criança. Numa brincadeira de casinha, a gente pode conseguir ter acesso a questões de relação familiar, do contexto familiar, qual o papel a mãe ali naqueles bonecos está fazendo, qual o papel do pai, qual o papel da criança, como que é a dinâmica daquela brincadeira. Isso nos isso são dados, e dados bem ricos, assim. Então, e é mais próximo a esse universo infantil, esse universo de brincadeira, esse universo de mais lúdico mesmo, né? E é possível, a partir disso, acessar o grau de desenvolvimento da criança também. Então, a partir de um desenho, a gente pode observar se o traçado está adequado ao que seria para a idade dela. A gente pode ver se as brincadeiras estão coerentes com o que a maioria das brincadeiras dentro da faixa etária dela diz respeito. E realmente explorar o comportamento dela nas brincadeiras, assim. Além de avaliar também a relação do terapeuta e da criança, que ajuda a criar um bom vínculo entre os dois. Pode passar. Obrigada.
Então, alguns recursos lúdicos que a gente utiliza. Brincadeira livre, nós deixamos os brinquedos dispostos para a criança, brincadeiras em que ela precisa criar história, né? Então, bonequinhos ou alguma coisa assim que ela pode criar. Brincadeiras mais estruturadas, então, alguma brincadeira que tem regras, né? Uno, dominó, alguma outra brincadeira, porque nós podemos avaliar a partir disso também se ela é capaz de seguir as regras da brincadeira ou se ela fica frustrada quando perde, que seria algo mais em relação ao comportamento dela, mais emocional, né? Dentro dessa brincadeira. Então, jogos, banco imobiliário, algum outro jogo mais da realidade assim dela, que ela também possa gostar. Livros, então podemos avaliar os personagens que ela mais se identifica, mais gosta, algum sentimento que despertou aquela história nela. Filmes também, né? É um filme muito bom que fala sobre emoções, que é legal de trabalhar. É o Divertidamente. E sempre com essa perspectiva de que esses recursos nos informam bastante coisa, em que a criança pode colocar ali pra gente dos seus sentimentos, das suas estruturas. Isso, Mandinho, pode passar, por favor. Algumas tarefas que nós utilizamos bastante é o desenho. Nós temos a técnica do desenho história, o desenho da família. O desenho da família é bem interessante, eu gosto bastante de utilizar, que a gente pede para a criança desenhar uma família que ela gostaria de ter, uma família que alguém não está bem e a família dela. E é um recurso riquíssimo assim, para a gente trabalhar relações familiares, nos traz bastante informação. Algumas tarefas que são elaboradas junto com outros profissionais de fono, pedagogo, que vão nos ajudar a ter uma noção se ela precisa ser encaminhada para algum outro profissional de outra área também, que é de extrema importância ter essa rede, né, de profissionais que a gente pode encaminhar, pode procurar, pode buscar mais informações também. Baralhos e jogos que são elaborados especialmente por psicólogos. Existem vários baralhos super interessantes nessas mesmas lojas que vendem testes psicológicos. Nós podemos encontrar baralhos de sentimento, baralhos de relacionamento, várias coisas assim que ajudam até baralhos de bate-papo, assim, que puxa conversa, que nos ajuda a criar bastante conteúdo, assim, para que a criança possa ir conversando, possa ir se abrindo. E tarefas baseadas em filmes ou livros, focando no caráter avaliado. Então, como eu disse, né, existem muitos personagens que a criança pode se identificar, pode querer falar, pode gostar ou desgostar de um. Então, isso é interessante saber também. Pode passar, Amanda, por favor? Obrigada. Então, quando a gente vai estruturar uma sessão,
é importante, é legal pensar em três etapas, assim. A primeira, assim, quando a criança chega, a gente pode avaliar como ela tá. Uma rápida avaliação, assim. Então, um recurso que a gente pode utilizar é o humorômetro, que são algumas coisinhas assim, com algumas carinhas, algumas emoções que a gente pode mostrar para a criança e ela falar como ela está se sentindo. É legal saber se ela está animada, se ela está desanimada, se ela está cansada, como ela chega naquela sessão e por que ela está se sentindo daquele jeito, né? Tá cansada porque não dormiu, tá cansada porque brigou, tá frustrada porque brigou com os pais, enfim, vários motivos de por que ela pode estar se sentindo daquele jeito. E então a gente faz aquela avaliação porque, como eu disse anteriormente, aquele humor vai afetar diretamente no trabalho que a gente vai fazer naquele dia, né? Então, se eu preparei um teste, uma avaliação de atenção e ela tá frustrada, ela tá cansada, é bom que eu tenha um plano B para que eu possa fazer alguma outra coisa, aquela sessão, para que aquela sessão e aquele dado que eu queria coletar não seja perdido, né? Às vezes ela tá cansada porque a sessão é muito cedo, então vamos tentar remarcar, ver um outro horário possível da próxima vez, né? Que talvez seja um horário que ela esteja mais desperta. Então isso, né? Primeiro avaliar essa emoção, então depois aplicar todo o conteúdo que você se propôs a aplicar naquela sessão, tendo em conta um plano B, assim, caso precise mudar de alguma coisa. E terminar aquela sessão com alguma brincadeira, alguma brincadeira mais rápida, menos estruturada, para que ela possa associar aquela ida ao psicólogo também a alguma coisa boa, né? Principalmente se a tarefa foi talvez um pouco maçante assim, para ela. Então, associar alguma coisa boa e dar um feedback, ter um feedback da criança sobre essa sessão, né? Se ela se sentiu bem, se alguma coisa incomodou, como ela ficou naquele dia. Pode passar. E depois que coletou tudo isso, todas essas informações, você vai precisar integrar todos os dados, né? Pode passar, por favor. Então, primeiro que você vai ter dados de vários informantes. Você vai ter dado de escola, provavelmente, dado dos pais, dado de algum outro cuidador, dado da própria criança, e que você precisa fazer sentido daquilo tudo como um todo também, né? Então, integrar realmente todos esses dados. E pôr esses dados dentro de um olhar contextualizado, né? A Amanda explicou a teoria do Bronfenbrenner. Então, a gente sabe que a criança não é só um indivíduo, mas ela é um indivíduo, mas que está envolto de muitas circunstâncias. Então, a gente precisa ter isso em mente ao pensar nesses resultados também. A gente oferece uma interpretação tanto quantitativa dos dados que nós recolhemos, quanto qualitativa. Essa é isso que nos faz psicólogos, né? Assim, a gente não tem um dado solto, um número solto, não é nada. A gente precisa fazer sentido daquilo dentro daquela criança, né? Um score 100, o que isso diz para o pai, o que isso diz para a mãe? Isso não diz muita coisa. A gente precisa fazer uma análise qualitativa daquilo também, né? Do que isso quer dizer. Então, por isso que sempre integrar
dados que nós coletamos a partir de instrumentos com dados que nós podemos observar. Então, se a gente a gente aplicou um questionário sobre socialização e alguma coisa um relato da escola vai e corrobora com aquele dado que a gente obteve. A gente faz essa junção. E prestar também atenção nos pontos fortes da criança, né? A gente está ali para fazer um panorama da criança, não dos problemas da criança. Então, ela tem algumas limitações, claro, sim, por isso que ela está ali sendo avaliada, né? Existe alguma questão, mas existem pontos positivos, bem positivos, que são possíveis de observar também nessa avaliação, né? Pode passar, por favor. Então, algumas coisas que nós podemos observar dentro dessas diferentes áreas, né? Com a própria criança, nós observamos, e vamos relatar depois, né? Enquanto nós estamos juntando esses dados, né? O nível de desenvolvimento dela, alguma alteração nesse desenvolvimento, o nível cognitivo, questões de afetividade, atenção, memória, conduta, humor, iniciativa, habilidades sociais, as suas sensações e percepções. Dentro do contexto familiar, a gente pode observar os aspectos disfuncionais, brigas, separações, trabalho dos pais, né? Os valores que estão dentro dessa família, os afetos, a educação, negligência, maus tratos. E dentro do contexto escolar, o tipo de metodologia utilizada, o material utilizado pela escola, a presença do educador, os recursos materiais, as relações entre aluno, professor, criança, colega, entre outros funcionários. E dentro disso, fazer a relação entre esses diferentes contextos também. Ver o que tem de semelhante, o que tem de diferente, se alguma questão da criança aparece só dentro de um contexto, ou se não, se é sempre realmente um traço que aparece sempre. É isso. Bom, e depois que a gente integra essas informações, a gente precisa indicar as respostas, né? Como a gente falou lá no início, uma avaliação, ela sempre surge com uma pergunta, né? Com uma questão, né? Que a gente levanta os objetivos para responder essa questão, coleta as informações, integra e no final a gente vai indicar as respostas, né? Então, a gente vai elaborar um laudo psicológico com toda essa avaliação que a gente fez, né? Todas essas informações coletadas, realizando a integração dessas informações, né? E a interpretação delas sobre cada sessão que foi conduzida, né? E essa conclusão desse laudo deve indicar a resposta e se confirma ou não as hipóteses que a gente levantou inicialmente, né? Se essa criança vem com uma suspeita de já com algum diagnóstico, né, suspeita de TDAH, de autismo, é importante que a gente indique se aquela avaliação corroborou, né, com aquela hipótese ou não. Deve-se indicar sempre um passo, né, além, né, depois da avaliação, que normalmente é o gerenciamento ou o tratamento, né? A gente faz um encaminhamento para os melhores serviços, né, para aquela criança ou adolescente. Aqui é importante a gente salientar que
a gente faz um encaminhamento, né? Só que é importante a gente entender que nem sempre a gente está num contexto favorável, né, para aquela família ou para aquela criança. Nem sempre aquela família vai ter condições de seguir com um tratamento em milhões de lugares, né, para aquela criança. Então, é importante a gente também apontar mais diretamente, né, locais específicos para a realidade de cada família, né, e acompanhar, né, até aquela criança ser, de fato, englobada no sistema, né, no sistema de tratamento, gerenciamento do que quer que, né, o laudo vá sugerir, né? E é importante a gente verificar a resolução. É importante a gente verificar a resolução do CFP que regulamenta e dá as diretrizes para a gente elaborar esse laudo psicológico. E aí a gente vai fazer a devolutiva para os responsáveis, né? É importante que a gente transmita, né, esses resultados com uma linguagem adaptada, sem tecnicismos, assim, né, sem termos muito técnicos, e sempre pedir feedback, né, sobre eles para saber se eles estão entendendo o que a gente está colocando ali. E é sempre bom a gente iniciar essa devolutiva com os aspectos positivos e saudáveis, né, sobre a criança e depois falar sobre o que está acontecendo de negativo, de desadaptativo, né. E aí é mais um momento em que os pais normalmente estão, né, vulneráveis, né, e é um momento um pouco ansiolítico, assim, porque às vezes os pais esperam uma resposta mais definitiva e não necessariamente aquela avaliação vai dar, né, às vezes ela não dá exatamente o que eles estavam esperando, né, e então é importante que a gente acolha, né, esses pais nesse processo, né, nessa devolutiva. A gente realiza, então, o encaminhamento, né, como está sempre descrito no final do laudo, para onde que essa criança deve ir, o que ela deve fazer, né. A gente salienta que é importante que os responsáveis estejam presentes, né, os primários, para os dois, se forem dois, né, estarem atentos, né, ao que pode ser feito daqui para frente. E, como eu falei, a sensibilidade clínica, eu acho que para qualquer área onde o psicólogo está inserido é essencial, né? E principalmente no momento de devolutiva, né? E aí, é importante também a gente devolver para a criança e para o adolescente, né? O que eles fizeram durante esse tempo. Porque eles sabem que eles estão sendo avaliados, né? Normalmente eles perguntam, quanto que eu tirei e tal, se dá aquela desconversada. Mas no final é importante que a gente devolva para eles também um resultado do que eles fizeram. E aí é importante que isso também seja adaptado, né, para criança e para adolescente, né, que a gente não vai dar o laudo na mão deles, porque seria até cruel, eu acho. Então a gente elabora, né, um momento em que que a gente possa expor para a criança tudo que foi trabalhado e como que ela tá, né? Então, aqui eu botei uma sugestão, que é um PowerPoint, né? Vamos falar sobre o João, esse fictício. Quem é o João? Ele é filho de não sei quem, gosta de fazer não sei o quê, nananã. E aí a gente fala sobre cada um dos aspectos, né? A atenção, aí é legal às vezes a gente usar desenhos, né? Coisas que ilustrem e também sejam daquela realidade da criança. O que é a atenção? Como que está a sua atenção? Então, o que a gente pode fazer para melhorar? A gente tá aqui junto, né? A gente pode melhorar sempre, né? Os pontos negativos que estiverem mais abaixo. E ter sempre a sensibilidade de tratar isso de uma forma positiva, né? Uma forma mais sutil, né? Então, para concluir, a avaliação psicológica com crianças e adolescentes ela é bem peculiar, né? E se difere muito da avaliação psicológica de um adulto.
Então, é importante sempre estabelecer um bom vínculo com essa criança, que o consultório, né, seja um ambiente seguro, acolhedor. É importante que a gente faça parceria com os responsáveis, com a escola e com os outros profissionais que estejam envolvidos nesse processo. A gente também é importante que a gente faça uma entrevista de anamnese completa para compreender a história dessa criança, desse adolescente. E estar atento às peculiaridades de cada um, né, de cada criança, na hora da gente escolher as tarefas e os instrumentos. A gente não vai escolher uma tarefa que exige habilidade verbal se a criança não é verbal, né? Então, a gente precisa estar atento a essas características de cada criança na hora da gente elaborar essa nossa estrutura. É importante, então, a gente utilizar essas técnicas e instrumentos de maneira complementar, porque nenhum instrumento por si só é completo. A gente não pode ser determinista a ponto de aplicar um teste e dizer que a atenção daquela criança está abaixo do normal do esperado, sendo que a gente sabe que todo teste tem, né, e todo instrumento, toda tarefa não é completa assim a ponto de determinar alguém. Então, é importante que a gente faça uma avaliação global, né, integrativa. E é importante analisar as interpretações tanto quantitativamente quanto qualitativamente, né? Os números por si só não são nada, então é importante que a gente faça sempre uma avaliação qualitativa, explicando o porquê e tentando relacionar, né, com os processos pelos quais aquela criança passou. Então, é importante que a gente forneça depois um panorama sobre tudo que a gente observou, fazer os encaminhamentos adequados, né, e ter, acima de tudo, empatia, né, durante todo esse processo de avaliação, que é um processo onde a criança, né, está vulnerável ali, a família está vulnerável, está esperando um resultado que normalmente não é o resultado que elas desejariam, né? Então, acima de tudo, nós como psicólogos ter empatia em qualquer processo que a gente realize, né? E ter escutativa é muito importante. Isso. Obrigada, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode responder.